Boa tarde, Leonardo Atush, tudo bem? Eu envio para você a trilogia de vídeos artigos para você assistir, porque é fundamental entender o que esse documentário traz e o movimento social que surgiu no planeta a respeito. Então eu quero fazer aqui para você um resumo das ideias que o movimento traz e fazer um paralelo com a esquerda, do que a esquerda promove no mundo desde a metade do século XIX a respeito do socialismo e a respeito do comunismo. O capitalismo clássico existe há 300 anos, desde o século XVIII, onde surgiram lá os teóricos do capitalismo, Adam Smith, David Ricardo, John Locke, e até hoje a classe dominante vem argumentando que não existe alternativa mais para a sociedade. Porém, na metade do século XIX, há 150 anos atrás, surgiu dois filósofos e sociólogos, Marx e Engels, na qual eles escreveram uma obra muito extensa, na qual eles argumentavam que a humanidade teria como se superar. Então, de uma perspectiva materialista, e o eixo dessa perspectiva é o modo de produção, a historiografia da humanidade se daria da seguinte forma: a humanidade surgiu, falando em termos organizativos, há 6 mil anos atrás, estou falando de Suméria, Assíria, etc. Então o modo de produção seria o modo de produção primitivo, e depois, com o passar dos séculos, ela se desenvolveu para um modo de produção escravista, depois um modo de produção feudal, depois um modo de produção oriental, depois um modo de produção capitalista, e o modo de produção comunista seria uma etapa superior na historiografia da humanidade no termos de modo de produção. Seria o ápice da nossa sociedade. Por quê? Porque seria uma sociedade, na teoria, no que Marx e Engels imaginavam, seria uma sociedade em que não existiria classes sociais. E os bens e os recursos seriam compartilhados. Se os bens e os recursos seriam compartilhados por todos, não havia necessidade de ninguém matar ninguém para roubar, para destruir. Então desapareceria todos os horrores da nossa sociedade e desapareceria, consequentemente, também o Estado. Na concepção marxista, o Estado, as fábricas, os valores são consequências do modo de produção. Esse é o conceito do materialismo dialético. Então, o que ocorre? Se você ler a obra de Marx e Engels, e eu li quase toda ela, O Capital, o Manifesto Comunista, Contribuição Crítica da Economia Política, onde ele desenvolve a sua principal teoria, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, ele cita espaçadamente como seria essa nova sociedade. Ele não tem um livro na qual ele teoriza como será essa nova sociedade, de que forma, como que as pessoas vão se organizar, o que as pessoas vão fazer, como serão os valores, como que a pessoa vai obter uma casa, como que a pessoa vai obter o vestuário, a alimentação. De que forma isso? Simplesmente ele imaginou em socializar os meios de produção, etc, etc. Mas não existe uma obra grande especificando como será essa nova sociedade. Porque em toda a obra de Marx, ele passou a maior parte da sua obra criticando o sistema capitalista e denunciando os horrores e as consequências negativas que isso traz para o ser humano. Então, é o que ocorre. Nem no livro Manifesto Comunista, que é um livro pequeno e é mais um chamamento à revolução, aqui também não tem a teoria de como será essa nova sociedade. Então, as experiências que surgiram no século XIX, União Soviética, China, Cuba, etc., foi experiências diferentes. Por quê? Porque eles não existiria uma obra na qual, não, vai ser assim que Marx e Engels teorizaram. Então se tentou-se de determinadas formas. O que ocorreu, tanto no leste europeu quanto algumas experiências da América Latina, aquilo não é o que Marx chamava de comunismo, aquilo foi um socialismo estatal. Até porque numa sociedade comunista não existe Estado, e tem que ser no globo. Então, e na União Soviética, que existia duas classes sociais, a classe operária e a burocracia estatal, aquilo também não chegou a ser um socialismo estatal, aquilo no máximo foi uma grande social-democracia. Então, houve determinados avanços
sociais, se alcançou determinados avanços sociais, mas não era o que Marx estava teorizando. Então aqui eu quero fazer um paralelo com o nosso movimento, chamado Movimento Zeitgeist, que está presente em todos os países do planeta. Nós já existe há 10 anos no nosso movimento, e que nós promovemos profundas mudanças sociais e econômicas na sociedade. A principal delas, a transição de uma economia baseada em moeda para uma economia baseada em recurso. Então, mas no documentário, na trilogia, está bem explicado. Lógico, surgiram outros documentários produzidos pelo Projeto Vênus, mas a trilogia ele explica muito, muito bem. O que Marx e Engels estavam imaginando era isso daqui. É isso daqui que Marx e Engels estavam teorizando. Isso é o futuro. Surgiu há 10 anos atrás, mais ou menos, ou há uns 8 anos atrás, uma matéria no New York Times que dizia que, abre aspas, quem vai contrariar tal movimento? Nunca na história houve uma mobilização global por um ideal como o nosso, um movimento. É como se Marx e Carl Sagan tivessem sonhado um mundo, uma sociedade evoluída, nos seus melhores sonhos de imaginal. Fecha aspas. Isso saiu no New York Times, uma matéria pequenininha sobre o nosso movimento. Então, essa sociedade que nós promovemos, que começou na década de 60 a ser teorizada pelo Projeto Vênus, essa sociedade é o que Marx e Engels estavam imaginando, porque é uma sociedade que não existe classes sociais. O modo de produção é social, não é mais privado. Então, os bens produzidos, habitação, alimentação, os vestuários, são gratuitos a todos nessa nova sociedade, nessa sociedade global, que nós chamamos de economia baseada em recursos. Então, nessa sociedade superada, evoluída, como as pessoas vão ter acesso gratuitamente às necessidades básicas da vida, vitais da vida, como moradia, alimentação e vestuário, ninguém é obrigado mais a roubar nada. Ninguém vai obrigado a se matar por nada. Por quê? Porque nessa sociedade, a automação ela chega a 100% da produção. Então o homem ele é liberto do modo de produção. E ele está livre para desenvolver suas verdadeiras potencialidades, como escrever, pintar, dar palestra, e tudo que ele faz, isso vai para a sociedade e volta para ele. Então é uma sociedade superada em relação à nossa sociedade, em que todos estão aí presos das 9 da manhã às 5 da tarde nessa ditadura privada, chamada emprego, na qual 80% dos empregos não produzem efetivamente nada, não contribuem nada para o progresso social e pessoal da humanidade, como bancários, advogados, publicidades, tudo isso pode desaparecer. Essa sociedade será uma sociedade científica, na qual professores e cientistas se empenharão para desenvolver cada vez mais a sociedade gratuitamente, porque a partir do momento que a gente faz algo para o nosso habitat, isso volta para nós. Então, o que Marx e Engels estavam teorizando, o que eles estavam imaginando, era isso daqui. Isso. E eu queria citar Marx, fazer 2 citações de Marx, para você entender como ele, Marx, estava imaginando essa sociedade. Porém, na metade do século XIX, a gente não tinha o desenvolvimento tecnológico que existe hoje. Então não iria como enxergar essa possibilidade. Certo? Mas o que Marx e Engels citaram, a gente percebe do que eles estavam teorizando essa sociedade. E não o que ocorreu na União Soviética, que tentaram planificar a economia, etc, etc. Veja bem, o nosso movimento, já me perguntaram, da onde que surge a teoria do nosso movimento? Porque eu já propagandei há 10 anos o nosso movimento, e teve um rapaz que me perguntou, sim, mas da onde é que surgiu essa teoria? Da onde é que surgiu isso? Quem teorizou? Quem teorizou sobre a economia baseada em recursos foi um engenheiro norte-americano nos anos 60 chamado Jacques Fresco, que ele escreveu um livro,
o melhor que o dinheiro não pode comprar. E ele escreveu outro também, Olhando para o Futuro, na qual ele descreve em detalhes como será essa nova sociedade. Então, o que faltou na obra de Marx, em toda a obra de Marx, seria um livro teorizando em detalhes como será a nova sociedade, como os humanos vão viver nessa nova sociedade superada, está aqui. No livro, O Melhor que o Dinheiro Não Pode Comprar, de Jacques Fresco. Está aqui a obra que faltou em toda a historiografia socialista nos últimos 150 anos. Porque você vê, a esquerda no mundo fala sobre socialismo, aquela coisa toda, mas as pessoas, estou falando dos dirigentes e os teóricos, vamos lá, Marcuse, Lukács, Itzvamezaros, etc, Trotsky, etc. Eles não teorizaram como será essa nova sociedade, de que forma a sociedade vai se organizar. É mais criticando o sistema atual e mais teorizando o modo de que nós temos que se organizar e criar revolução, do que criar uma teoria, criar um livro, uma obra completa de como será essa nova sociedade, o que é o comunismo, dar um conceito. Porque não existe um conceito na historiografia marxista de como será essa nova sociedade, o que é o comunismo, e a direita se aproveita, a classe dominante se aproveita disso, e fala que qualquer coisa é comunismo, um cara explode uma bomba é comunismo, um cara arranca uma cabeça e é comunista. Eles se aproveitam e a falta de teoria que é na esquerda e fazem a confusão. Porque eles são canalhas, é apelido porque eles são. Então deixa eu citar duas frases aqui de Marx. Primeira frase de Marx. Mas na futura vida da humanidade, as forças brutas da natureza em ação nas máquinas serão nossos escravos e servos. Ou seja, ele já teorizava, citava, na qual, numa sociedade superada, no futuro, as máquinas, elas plantariam, colheriam e alimentariam o homem, totalmente de graça. Certo? As máquinas são extensões das potencialidades humanas. Então, se no futuro as máquinas podem produzir e nos dar o sustento, nos dar o vestuário, nos dar a habitação, o homem vai estar livre da produção, livre para as verdadeiras potencialidades, certo? Para a sua verdadeira socialização. E não essa socialização aí que se propagandeia, que o trabalho, o valor do trabalho socializa, etc. É um outro tipo de socialização. E uma segunda citação de Marx, na qual ele diz o seguinte: nenhuma ordem social é destruída antes que todas as forças produtivas para as quais ela é suficiente tenham sido desenvolvidas e as novas relações de produção superiores nunca substituem as mais antigas antes que as condições materiais para a sua existência tenham amadurecido dentro da estrutura da antiga sociedade. Fechar aspas, Marx. Então o que ocorre? Quando ele fala em forças produtivas, ele está falando em mecatrônica e robótica. Quando ele fala em relações de produção, ele está falando em automação. Então você vê, quais são os elementos da quarta revolução industrial que surgiu aí a partir dos anos 80. Porque a terceira revolução, a revolução da informática, foi mais ou menos nos anos 60. Então, dos anos 80, 90 para cá, está surgindo aí a quarta revolução industrial. Quais são as características da quarta revolução industrial? Automação, mecatrônica, softwares, robótica, biologia sintética, manufatura molecular, inteligência artificial, nanotecnologia, engenharia genética, ou seja, clonagem, computadores quânticos e internet das coisas. Então, Marx, ele já escreveu de que quando características dessa nova sociedade já estiverem dadas, no caso robótica, mecatrônica, entendeu? Já se apontaria a alvorada dessa nova sociedade. Então, repetindo a frase de Marx: nenhuma ordem social é destruída antes que todas as forças produtivas, ou seja, mecatrônica e robótica, para as quais ela é suficiente tenham sido desenvolvidas e as novas relações de produção, ou seja, automação,
superiores nunca substituem as mais antigas antes que as condições materiais para a sua existência tenham amadurecido dentro da estrutura da antiga sociedade. Então, essas novas condições materiais já estão desenvolvidas dentro da nossa sociedade, ou seja, a quarta revolução industrial. Então, quando a gente fala no nosso movimento Zeitgeist que as máquinas produzirão e serão um auxílio para a humanidade, ou seja, uma sociedade gerenciada tecnologicamente, uma sociedade totalmente científica, onde as decisões serão tomadas cientificamente, fazendo um cálculo matemático, ou seja, se analisarão através de computadores e através da ciência qual o melhor local para plantar, o melhor local para distribuir determinado alimento, certo? Isso daqui não quer dizer que as máquinas controlarão a humanidade. Isso é uma outra coisa, isso é um outro conceito. Considerar que as máquinas, entendeu, vão escravizar o homem, etc., no futuro, isso seria uma sociedade distópica. Isso seria uma sociedade cyberpunk, que foi aí romantizada no filme Blade Runner. Não é isso. O que nós promovemos e teorizamos é que o desenvolvimento tecnológico e científico ele é benéfico ao homem. Aí alguém pode perguntar, sim, mas e bombas? O homem constrói bombas, armas biológicas. Isso é um mau uso da tecnologia. Tudo é tecnologia. Uma caneta é tecnologia. Um caderno, um livro, tudo um computador, tudo é tecnologia. Esse celular aqui que eu estou filmando, tudo é tecnologia. Então, a tecnologia é uma benesse e é uma maravilha da engenharia humana, do desenvolvimento da inteligência humana. Porque a tecnologia ela é um auxílio, uma ferramenta para o homem. Então, essa sociedade, a qual nós chamamos Projeto Vênus, na qual as pessoas vão ter habitação gratuitamente. E aqui eu tenho um quadro do Projeto Vênus, na qual a gente desenhou uma maquete mundial. Daqui seria o hemisfério do globo terrestre. Então as cidades seriam circulares, com trens maglev ligando uma cidade na outra. Então o automóvel ele desaparece nessa sociedade porque não tem mais sentido você ter um automóvel. Se todos podem compartilhar um trem de alta velocidade, gratuito e que polui absolutamente quase nada, porque é um trem eletromagnético, que liga todas as cidades do globo. Então você pode estar morando nesse vamos chamar de módulo, certo? Vamos chamar de apartamento aqui, e você, um mês depois, você pode simplesmente cruzar o globo e estar habitando um outro local no planeta. Por quê? Porque desaparece a propriedade privada. As pessoas não vão ter mais a minha casa, certo? Isso daqui é o futuro. Por mais que alguém diga, eu não concordo, não é assim, a classe dominante não vai deixar, a evolução das forças de produção levará a isso. Nós queremos ou não. Esse é o futuro da sociedade. Então, nessa sociedade evoluída, as pessoas vão ter alimento de graça, porque as máquinas vão plantar, colher e distribuir alimento gratuitamente. Não tem mais necessidade de ninguém ser preso por roubar 1 quilo de carne. Porque isso é uma coisa monstruosa, bárbara. O fato de hoje nós temos pessoas presas porque roubaram 1 quilo de carne, ou ter pessoas passando fome no planeta, mostra como nós somos uma sociedade primitiva. Mostra como nós somos uma sociedade atrasada. Então, nessa nova sociedade, e que Marx e Engels eles imaginavam, né, essa nova sociedade, certo? As pessoas vão ter
as necessidades básicas da vida gratuita. E a partir do momento que você está liberado da produção, que você não precisa ficar 8 horas por dia dentro de um trabalho monótono que não produz nada para ninguém, em relação à contribuição pessoal e social para o planeta, as pessoas vão ter um tempo livre para desenvolver suas verdadeiras potencialidades. Leitura, engenharia, biomedicina, mecatrônica, engenharia genética, nanotecnologia, mas tudo com o objetivo de benesses para a sociedade. E não esse distúrbio que há hoje em dia, na qual a DARPA produz armas químicas e biológicas das mais desenvolvidas possíveis. Isso aí é o mau uso da tecnologia. E isso é uma consequência do nosso modo de produção capitalista, de qual divide a humanidade em países na qual eles competem e se matam e um joga bomba no outro. Nessa nova sociedade não vai mais existir países. O Estado desaparece. Desaparecem as prisões. Como vão desaparecer as profissões, desaparece também a necessidade de polícia. Ninguém vai ter necessidade de ser preso. Ninguém mais vai roubar nada. Vai ser tudo gratuito. Todos vão ter acesso a todos. Nisso surge uma sociedade evoluída, limpa e não poluída como a nossa, na qual um tem inveja do outro, um quer destruir o outro. Isso é uma sociedade atrasada, mas a raiz disso é o modo de produção. Para isso nós temos que mudar o modo de produção. De um modo de produção privado, uma propriedade privada, para um modo de produção social. Então, a Terra é de ninguém, o planeta Terra. E os recursos são de todos. Então, nós temos que declarar a humanidade como herdeira do planeta Terra. Certo? E não 1% da população mundial, como acontece hoje. Na qual 8 pessoas têm mesmo dinheiro que metade da população mundial. Isso é um crime, isso é uma monstruosidade. Isso só mostra como nós somos atrasados. Então, o meu paralelo que eu faço do movimento Zeitgeist é com a esquerda. Com o que Marx e Engels teorizaram. Então, eles imaginaram uma sociedade avançada. Uma sociedade em qual, no futuro, as máquinas serão nossos escravos e servos, como Marx escreveu. Está aqui. É isso que Marx estava teorizando sobre o comunismo. E não o que ocorreu na União Soviética, e não o que ocorreu. Aquilo foram experiências de planificar a economia. Tem nada, absolutamente nada a ver com o que a gente está promovendo, e o que é o Projeto Vênus, e o que é a economia baseada em recursos. Aqui o dinheiro desaparece. Não existe mais mercado. Nada mais é negociado. Nada. Tudo que é produzido é em benefício da sociedade. E, se tudo é produzido em benefício da sociedade, nós, como sociedade, vamos procurar produzir os melhores produtos com melhores qualidades, porque é para nós, não é para vender nada. Certo? Então, o futuro é isso daqui. O futuro é o Projeto Vênus. E por isso a importância de assistir esse documentário e entender o nosso movimento, que está presente em todos os países do mundo. Nós temos capítulos do movimento em todos os estados norte-americanos, na China, Rússia, Mongólia, Alemanha, Europa toda. Certo? O que falta é mais pessoas entenderem o movimento, o que mais pessoas abraçarem o movimento, entendeu? E uma coisa que me deixa um pouco frustrado é que a esquerda, ela ainda não entendeu isso daqui. E ela ainda não fez a conexão entre comunismo e economia baseada em recursos. Isso é comunismo. Eu tenho um amigo meu que ele é professor de História, Filosofia e Marxismo. E quando eu sugeri que ele assistisse a trilogia Zeitgeist, e ele assistiu, ele falou para mim: Marcelo, o que vocês estão promovendo no mundo, chamado economia baseada em recursos, na qual o Projeto Vênus, essa organização aí, propagandeia, certo? Uma sociedade evoluída, isso é comunismo. Porque etimologicamente a palavra comunismo significa comum a todos. Os bens e os recursos produzidos pelo homem são comuns a todos, compartilhado. Só que vocês usaram um termo diferente, vocês chamam de economia baseada em recursos. Então, o que ocorreu antes dos europeus chegarem aqui no século XVI? O que ocorria nas Américas durante 30 mil anos? Os índios viviam aqui
E eles compartilhavam o que eles caçavam, o que eles comiam, a sua resistência. Não existia o conceito de propriedade privada. Aquilo Marx chamava de comunismo primitivo. E isso Marx chamava de comunismo, de socialismo científico. Esse daqui. Uma sociedade desenvolvida tecnologicamente, na qual as cidades elas vivem em comunhão com a natureza. Não há mais necessidade de a gente destruir a natureza. Porque nós vamos desenvolver a nossa sociedade das melhores práticas ambientais possíveis. Porque a nossa casa, não tem lógica de nós destruirmos a nossa casa se a gente quer perpetuar a espécie humana. Então, Projeto Vênus, economia baseada em recursos, é o conceito de comunismo de que Marx e Engels estavam teorizando. Porém, como não existia uma obra de Marx e Engels especificando de como será a nova sociedade, e eles citaram em alguns livros, então tem muitas distorções e interpretações diferentes. Então isso é uma coisa que me deixa frustrado, que em toda a esquerda mundial, há 150 anos, não se teoriza, não se fala de que será essa nova sociedade, o que será o comunismo, e a direita aproveita isso. Diz que o comunismo é aquilo que acontece na Coreia do Norte, aí explode um carro lá e diz que aquilo lá é comunista, aí passa um, sei lá, arranca o olho e diz que aquilo, meu Deus, loucurada. Então o que o nosso movimento promove, chamado economia baseada em recursos, é que Marx e Engels estavam teorizando. É que o maior filósofo da história estava teorizando. É isso. Esse é o futuro. É para essa sociedade que a evolução das forças de produção nos levarão. Querendo nós ou não. Porque, por exemplo, como que na Idade Média, na qual o sistema econômico era o feudalismo, como que ocorreu a mudança do feudalismo para o mercantilismo? Isso no século XVI. Quem explica isso é Leo Huberman, no livro A História da Riqueza do Homem, que eu já li. Ele explica que no final do século XVI, o comércio, na Idade Média, ele começou a se tornar muito dinâmico. E os três pilares que sustentavam o feudalismo, ele desabou. Por causa da evolução das forças de produção. Levaram ao mercantilismo no século XVI, que levou ao liberalismo no século XVII, e assim por diante. Então, o modo de produção social, na qual nós produziremos uma sociedade avançada, na qual desaparecem todas essas aberrações de monstruosidade, como assassinato, prisões, hospício, violência da mais diversa forma, tudo isso desaparece nessa sociedade evoluída, nessa sociedade humanizada, nessa sociedade em harmonia, um com os outros e com o meio ambiente. Então o Estado desaparece, desaparece a competição, desaparece as guerras, desaparece as bombas, desaparece toda essa loucurada que existe em nossa sociedade. Então, Leonardo, era esse o recado que eu queria te dar, certo? Eu acredito que você vai assistir aí o documentário, então eu queria fazer esse paralelo entre o que o nosso movimento está promovendo há 10 anos no mundo, chamado Projeto Vênus de economia baseada em recursos, na qual as cidades serão circulares, porque é mais equidistante, é mais inteligente fazer cidades circulares, porque tudo está mais próximo um do outro, certo? Em harmonia com a natureza. E uma série de coisas vão desaparecer nessa nova sociedade, porque não tem mais necessidade de existir. Então assista aí a trilogia e se você quiser, para a gente conversar mais, a gente conversa. Eu quis fazer esse paralelo com o marxismo. E essa confusão, queria tentar desmembrar essa confusão que há quando as pessoas falam em comunismo, em socialismo. Entendeu? Mas a União Soviética é isso, mas a Coreia do Norte é isso, mas a China não é. Nenhum país foi comunista, nenhum. O máximo que se chegou foi um socialismo estatal. Máximo. Mas não era isso que Marx estava teorizando. O que Marx imaginava, os seus melhores sonhos, é isso. Esse é o futuro. E as condições para essa nova sociedade já está dada, como eu elenquei aqui para você. Certo? Beleza?
Então, assiste aí, qualquer coisa a gente conversa mais. Desde já um forte abraço, um bom final de semana e tudo de bom.